Derivativos. Essa palavra soa complicada, né? Coisa do mercado financeiro, de gente que entende de números. Mas e se eu dissesse que a gente pode entender a lógica por trás deles com uma história bem simples? Uma história sobre algodão. Vamos ver como essa ideia funciona na prática? Para começar, vamos conhecer os nossos personagens. Primeiro, o Alberto, que é o agricultor. Ele planta o algodão. Depois vem o Bruno, dono de uma indústria têxtil, que transforma esse algodão em tecido. E por fim, o Carlos, que pega esse tecido e fabrica as roupas que a gente usa. É uma cadeia produtiva bem direta. Só que o foco aqui, na verdade, não é bem o algodão ou as roupas. O X da questão é a incerteza. É sobre como cada um deles lida com os riscos de um futuro que ninguém consegue prever. E para isso, eles usam um tipo de acordo muito engenhoso, que é a base de todo o mercado financeiro. Para a gente entender o problema que eles enfrentam, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como essa engrenagem toda funciona em um ano bom, um ano normal, sabe? Quando tudo corre como esperado, sem grandes surpresas. Olha só, num ano assim tranquilo, a coisa toda flui que é uma beleza. O Alberto colhe seu algodão e vende para o Bruno, com preço estável, ali na casa dos R$ 2 o quilo. O Bruno, por sua vez, transforma essa matéria-prima em tecido e vende para o Carlos a R$ 12 o metro quadrado. Tudo previsível, todo mundo sabe o que esperar e os negócios vão muito bem. Mas a gente sabe que o mundo dos negócios raramente é esse mar de rosas, né? E se o futuro trouxer uma má notícia? Às vezes, uma coisa tão simples quanto uma previsão do tempo pode virar o jogo completamente. Vejam só o estrago que um único fator, o clima, pode fazer na cadeia toda. Uma previsão de chuva demais e pouco sol, pronto. A colheita do Alberto cai pela metade. Com menos algodão no mercado, a lei da oferta e da procura entra em ação e o preço dispara. Vai para R$ 2,40 o quilo. Para o Bruno, isso é um desastre. O custo da matéria-prima dele sobe e ele não tem escolha a não ser repassar esse aumento para o preço do tecido. O Bruno, claro, fica super preocupado com essa possível alta. Ele não pode ficar de braços cruzados esperando para ver no que vai dar. Ele precisa agir, precisa de uma garantia, de um jeito de se proteger. E é aqui que surge a grande sacada. O Bruno vai até o Alberto e propõe um acordo. Ele diz: Alberto, eu te pago R$ 3.000 agora, adiantado. Em troca, você me garante que mesmo que o preço do algodão suba muito, você vai me vender uma parte da sua colheita por, no máximo, R$ 2,10 o quilo. É basicamente um seguro contra a alta de preços. Se o preço não subir, o Bruno perde esses 3.000, que servem de compensação para Alberto pelo risco que ele aceitou correr. E não é que a previsão se concretiza? E pior do que se imaginava, o preço do algodão no mercado vai lá para cima, bate R$ 3 o quilo. Mas o Bruno, graças àquele acordo inteligente, consegue travar o custo dele em R$ 2,10. Ele pagou os R$ 3.000 pela garantia, sim, mas se livrou de um prejuízo que seria muito, mas muito maior. Ele salvou o negócio dele. Tá, mas e se o tempo tivesse melhorado e o preço ficasse baixo? Bom, aí o Bruno perderia só aquela taxa inicial, os R$ 3.000, é um custo que ele assume, um preço pequeno que ele paga pela tranquilidade de saber que está protegido. O Alberto, por sua vez, embolsa esse valor como uma compensação justa. No fim das contas, o acordo é bom para os dois lados, porque ele gerencia a incerteza. Agora, vamos virar o jogo completamente. E se, em vez de um tempo ruim, a previsão for de um tempo perfeito? Uma colheita espetacular. Parece ótimo, né? Mas acredite, isso também é um risco. Com algodão sobrando no mercado, o preço da matéria-prima despenca. Vai para R$ 1,60. Isso parece uma notícia fantástica para o Bruno, certo? Errado. A concorrência vai ser gigante e o preço do tecido também vai cair drasticamente, lá para R$ 7,00 o metro. Com os custos fixos que ele tem, a margem de lucro dele praticamente some. O negócio se torna inviável. E lá vai o Bruno, mais uma vez precisando se proteger. Só que agora o risco é outro. Dessa vez ele vai falar com o Carlos, o fabricante de roupas, e faz um acordo parecido, só que invertido. Ele paga para o Carlos uma taxa de R$ 16.000 para garantir o direito de vender o tecido dele por um preço mínimo de R$ 8,20. Se o mercado pagar mais que isso, ótimo, ele vende no mercado. Mas se o preço despencar, o Carlos é obrigado a comprar pelo valor que eles combinaram. Bom, esses seguros de preço que a gente viu na história do Bruno, eles não são só acordos de boca, não. Eles têm um nome oficial e são a base de um mercado financeiro gigantesco. Chegou a hora de dar nome aos bois. A pergunta que fica no ar é como o mercado financeiro chama esses contratos tão engenhosos, tão inteligentes. Eles são chamados de derivativos. E o nome faz todo sentido, né? São contratos financeiros cujo valor deriva,
Ou seja, depende do preço de uma outra coisa. No nosso caso, os ativos eram o algodão e o tecido. Simples assim. E os dois acordos que o Bruno fez são os exemplos perfeitos dos dois tipos mais básicos de opções, que são um tipo de derivativo. O primeiro acordo com o Alberto foi uma opção de compra, que em inglês se chama call. Deu a ele o direito de comprar por um preço máximo. O segundo, com o Carlos, foi uma opção de venda, uma put. Deu a ele o direito de vender por um preço mínimo. Uma protege da alta, a outra protege da baixa. Até agora, a gente viu os derivativos como uma ferramenta para se proteger, para fazer o que o mercado chama de hedge. Mas eles também podem ser usados de um jeito bem diferente. Um jeito que multiplica tanto os ganhos quanto os riscos. Lembram do Carlos? Ele recebeu 16 mil reais do Bruno. Aí ele para e pensa, opa, dinheiro fácil. Por que não vender essa mesma garantia para outros 4 industriais? E ele faz isso. Ele se compromete a comprar o tecido de todo mundo caso o preço caia e recebe uma taxa de cada um deles. E com isso, olha a mágica. A receita dele pula de 16 mil para 80 mil reais, só recebendo as taxas. Isso se chama alavancagem. Usar um único acordo como base para multiplicar a receita. O potencial de ganho parece enorme. Só que aí vem o outro lado da moeda, o perigo. E se o preço do tecido realmente despencar? Agora, o Carlos não tem a obrigação de comprar só o tecido do Bruno. Ele tem que comprar 5 vezes essa quantidade e por um preço acima do que o mercado está pagando. O que era um risco calculado virou uma aposta gigantesca que pode simplesmente quebrar a empresa dele. E essa é a grande lição da nossa história. Derivativos são ferramentas incríveis, poderosíssimas para gerenciar riscos, exatamente como o Bruno fez para estabilizar o negócio dele. Mas a alavancagem, essa tentação de multiplicar os ganhos, também multiplica o risco na mesma proporção. A chave para usar isso com sabedoria é a diversificação. Aquele velho ditado da vovó de não colocar todos os ovos na mesma cesta nunca foi tão verdadeiro. Então, no fim das contas, o que são os derivativos? Uma ferramenta essencial para dar estabilidade para a economia real ou um cassino para especuladores? Como a gente viu na jornada do Alberto, do Bruno e do Carlos, a resposta é: depende. Depende de como são usados. Eles podem ser as duas coisas. O segredo é saber a diferença.